Por que você sente fome? A fome não é simplesmente a falta de comida. Se fosse assim, seria muito mais fácil de controlar. A fome, na verdade, é regulada por hormônios. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E entrando agora mais profundamente aqui no nosso assunto de metabolismo, a gente vai falar um pouco sobre a fome. Então os principais hormônios, quando a gente fala sobre fome, são a grelina e a leptina. Então a leptina, ele é o hormônio mais associado à saciedade, tá? E a grelina, o hormônio mais associado à fome. E olha que bacana, a leptina, tá? A leptina tem seus receptores localizados aonde? A leptina, tá? Os receptores de leptina estão em sua maior parte localizados no tecido adiposo. Isso mesmo, na gordura. Enquanto a grelina tem seus receptores mais bem localizados ali na região do intestino. Então, você pode pensar, calma aí, se os receptores de leptina estão localizados na gordura, no tecido adiposo, não era para a pessoa, quanto mais gordura ela tivesse, quanto mais gordura no corpo ela tivesse, mais receptores ela teria de leptina, ou seja, mais saciadas as pessoas estariam, ou seja, mais sem fome e com menos tendência de continuar engordando? Teoricamente sim. Se a pessoa tem muito tecido adiposo, que é onde ficam os receptores de leptina, elas deveriam ter mais saciedade. Porém, isso não acontece, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem uma estrutura chamada feedback negativo, que é uma forma dele reagir a condições anormais, tá? Condições anormais. Então, se o seu corpo começa a desenvolver, a armazenar muita gordura, muito tecido adiposo, que é o local onde ficam os receptores de leptina, ele vai pensar, calma aí, tá errado isso daí, né? Tem muito dessa substância aqui, tá? Então, o corpo ele começa a gerar uma resistência a esse tipo de contato, tá? A esse tipo de substância. Se não uma pessoa obesa, né? Ela deixaria de ser obesa com muita facilidade, né? Ela tem muitos receptores de leptina, logo ela engordou, agora ela fica saciada o tempo todo, não vai comer mais e vai emagrecer de novo. E não é isso que acontece, né? Na verdade, uma pessoa com obesidade, ela vai engordar muito, certo? E esses receptores de leptina que causam a saciedade, eles vão começar a trabalhar de forma anormal. Eles vão começar a ficar resistente ao hormônio leptina. E muito pelo contrário, então, do que a gente estava concluindo, essa pessoa ela vai ter pouca saciedade, ela vai comer e a impressão de que nunca vai estar satisfeita. E a tendência da obesidade ela aumentar. Interessante, né? Então essa pessoa agora com esse desafio do sobrepeso, como que ela vai fazer para poder se livrar desse peso extra, para emagrecer, né? Por exemplo, falando aqui no âmbito da nutrição. Essa pessoa vai ter que lutar contra essa fome, tá bom? E com a ajuda, lógico, de profissionais da nutrição, da psicologia, etc., estabelecer planos de ação, que incluem alimentação, exercícios físicos, etc., em que ela vai diminuir esse tecido adiposo do corpo dela para que o corpo volte a responder de forma normal ao hormônio da saciedade, a leptina, tá? E depois de magro, depois de ter perdido o peso que ela se pretendia a perder, se faz importante ela permanecer ainda por um bom tempo sob esse controle dietético. Por quê? Você já viu o caso de pessoas que emagrecem, tá? Eram pessoas muito obesas, muito acima do peso normal, elas emagrecem, porém rapidamente elas voltam a ter aquele peso que elas tinham antes, aquele corpo com obesidade que elas tinham antes. Isso é porque ainda não deu tempo do corpo normalizar a questão dos receptores de saciedade. Ela emagrece, mas a fome dela ainda é de uma pessoa muito obesa. Ela ainda tem muita vontade de comer. Ainda não deu tempo dos receptores voltarem ao normal. Então essa pessoa às vezes ela emagrece, ela fala, pronto, agora eu já estou com o corpo que eu queria, vou voltar a comer bem, voltar a comer tudo que eu gosto, né? Porque agora eu posso, e aí, rapidamente o corpo volta a assumir aquela forma que tinha antes. Por isso que é muito importante você manter um protocolo de dieta, um protocolo de exercício por um tempo além do resultado. Você teve seu resultado, você mantém aquela dieta, aquele protocolo, é como se você ainda tivesse sobrepeso, tá? Para que seu corpo entenda que aquele é seu novo corpo, tá? E aí tudo volte ao normal, os receptores hormonais, etc e tal, e aí sim você consiga depois voltar a comer bem, tá? Sem ter aquele resultado do ganho de peso repentino. Se esse raciocínio sobre a fome tá fazendo algum sentido para você, curte o vídeo, clique em gostei aqui embaixo, assim eu entendo que faz sentido continuar trazendo esse tipo de material aqui para o canal. Mas não é só isso, tá? O seu corpo também considera níveis de energia, qualidade da alimentação, hábitos, ou seja, não é só
preciso comer. É um sistema inteiro te dizendo o que precisa fazer. E quando esse sistema desregula, você começa a sentir fome toda hora, vontade de comer doce, dificuldade para parar de comer. E isso tudo tem a ver com o metabolismo, que você está começando a entender agora. No próximo vídeo eu vou te mostrar um erro que praticamente todo mundo conhece. E como você deve ter percebido aqui no canal, a gente mantém os vídeos longos nas terças e quintas e os vídeos curtos nas segundas, quartas e sextas. Não perca a continuação, se inscreve aqui no canal, tá bom? E me diz nos comentários, você já tinha visto esse assunto da fome sendo abordado dessa forma? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.